Boa noite para você ligado na Rádio Inova FM 87.5. Vamos abrindo Inova Esporte Clube desta terça-feira fatídica, dia 20 de junho de 2023. 14 graus é a temperatura aqui no Jardim da Serra Gaúcha, que hoje deve ir aí pela noite até aos 11 graus, 12 graus. Já que essas duas últimas noites aí caiu bastante a temperatura. Agora a mínima pelo menos deve se regularizar durante os próximos dias aí, né? Vai ter chuva, vai ter sol, vai ter chuva, vai ter sol, mas as temperaturas devem estar aumentando. Para quem chegou agora, só para saber, o Brasil perdeu de 4-2 para o Senegal, né? E o pessoal no início da transmissão hoje falando que hoje, pessoal, ia ser o dia em que apenas uma seleção que o Brasil enfrentou ia restar, que não perdeu para o Brasil. Que as duas seleções que ainda não perderam para o Brasil, Senegal e Noruega. Seria hoje que só ficaria a Noruega. E não foi. Boa noite, André Stil. Boa noite, Fernando. Boa noite, Luia. Boa noite aos espectadores das múltiplas plataformas que agora o nosso canal está alcançando. Então, sintam-se todos acolhidos. Para você que está aí, não está nos vendo agora, terça-feira, sei lá, boa tarde, boa noite, bom dia, vai saber que horas estão assistindo. E é claro, chamar ele, que tem que começar a dar um passe no Brasil também, né? O Pai Clavé. Boa noite, Pai Clavé. Boa noite, Fernando. Boa noite, André, amigos da Inova. A derrota de hoje do Brasil para o Senegal é tão humilhante que se compara ao 7-1 da Alemanha. Inclusive, humilhante. Isso prova o que eu já disse aqui em outros programas. Esta seleção é muito ruim. Coitado do italiano lá que vai chegar aí em fevereiro. Carlo Ancelotti. Porco Dio, tutti bonadiante. Não, ele vai chegar aqui, vai olhar num treino na seleção brasileira e vai dizer Porco Dio. Pessoal, a gente vamos colocando aqui agora. Vou pedir a opinião aí pro pessoal. Deixa eu só dar um comentário aqui. Você que está aí nos ouvindo, mande aí para as nossas, ou pelo Facebook, ou pelo nosso WhatsApp, ou até mesmo pelo WhatsApp de quem aqui está, né, no nosso debate, antes de começar. Se vocês acham que vai dar certo Carlo Ancelotti no Brasil, se é essa a solução, e é esse que é a pergunta que eu vou fazer para os nossos dois debatedores, começando pelo André. André, primeira coisa, você acha que é mesmo a solução para o Brasil hoje um técnico estrangeiro ou ainda deveríamos procurar mais um outro técnico? A razão dessa pergunta, porque Carlo Ancelotti está acordado com a CBF, essa é a notícia, mas ainda não pode assinar nada e só deve sair do Real Madrid em janeiro de 24. Isso é uma situação que a gente já vem conversando há, acho que, uns 2, 3 meses. Depois da Copa, então, o Tite anunciou esse seu ano, ou essa sua parada, né? E desde o início se falava no nome do Carlos Ancelotti, né? Se ele, a pessoa dele, o treinador, é um multicampeão, né? Em vários times que passou, a gente não tem muito o que falar sobre essa questão. Eu só penso que a seleção brasileira não deveria se humilhar para nenhuma pessoa no mundo desse jeito. Não pode divulgar que ele é o treinador da seleção, porque daí lá na Espanha eles vão ficar brabinhos. Então assim, a torcida brasileira tá numa situação que tu não sabe se em janeiro ele vem. No meio desse tempo em meio ano, muita coisa pode acontecer, né? Até não, que isso não aconteça, tá? Mas até a saúde dele pode acontecer alguma coisa no meio disso e a gente ficou esperando
por meio ano, né? O treinador que hoje está, no final do jogo, o Danilo deu uma entrevista, eu achei até interessante, que a maioria dos atletas que foram convocados estão em final de temporada ou em regime de férias. Isso os jogadores das ligas europeias, né? Então, tá, com certeza, os caras estão em férias, eles não estão tão focados assim. Só que eu creio numa coisa também. O jogador de seleção, quando ele vem para a seleção, ele tem que atuar com toda a sua vontade, porque no mínimo tem mais umas 80 milhões de pessoas no Brasil que gostariam de estar naquele lugar, que são os amantes de jogo de futebol. E treinador, no Brasil também tem esse tanto quanto de pessoas que gostariam e almejam estar nessa função da seleção brasileira. Se o atual presidente da CBF está mal organizado nessa questão, não sei dizer hoje. A gente não, daqui a pouco o Ancelotti vem no ano que vem e a gente ganha a Copa América, vai para o Mundial, né? Porque os últimos anos que com treinadores que a gente ganhou título mundial, a seleção foi com muita dúvida para lá. Essa última seleção ela foi para lá atropelando a Copa América, né? O Tite não perdia um jogo há não sei quanto tempo. O Brasil não era goleado desde do 7-1 e hoje levou esse revés. O quarto gol, eu não sei, pela análise do jogo, o quarto gol foi uma consequência também, num contra-ataque, uma jogadinha rápida, né? Mas na clareza do Danilo dessa situação com os treinadores e essa questão toda, eu acho que o Danilo foi muito feliz, que isso é uma coisa que a CBF vai ter que tomar uma posição. E eu acho que não pode ser ad eterno. Tem que ter uma posição. Ah, o Ancelotti vem? Carlos vem? Tá, então vem em janeiro, sim, vem. Se não pode os espanhóis dizer que ele já está com a cabeça na seleção brasileira porque está no Real Madrid. Então que mandem ele embora lá. Ou que o Brasil pague a multa rescisória e traga, né? É a minha opinião, né? Eu vou pegar um gancho agora para fazer a pergunta para o Eloir Claver. Eloir, nós tivemos aí as últimas seleções, a seleção deixou de ser unanimidade, né? Fomos unanimidade em 70 com Pelé, 74, 78 já não tanto, mas uma 82 que era unânime, que era a virtual campeã. 2002. 86 uma boa seleção, 90 já não era uma seleção já tão boa, 94 foi uma seleção que surpreendeu pelo grupo que era, pelo grupo, pela consistência e obviamente por um jogador, muito parecida com a Argentina que ganhou o título. Tinha um bom grupo fechado, mas tinha um jogador que destruía, que naquela ocasião era o Romário. 98 uma super seleção, 2002 uma super seleção, 2006 uma grande seleção, tanto quanto a de 82, né, que tinha os 4 R's, né, Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos e agora vai ficar sobrando um, e Robinho, né? Esses eram os 4 R's que tinham, mais Adriano, obviamente, e Kaká, né, do 2006, uma baita seleção. A partir de 2010... Que foi a seleção cinematográfica. Era a seleção cinematográfica. Que se preocuparam mais nas entrevistas, em dar show cinematográfico na Europa e esqueceram de futebol. Exato. Eu vou chegar lá na pergunta. E a partir de 2010, nós não tivemos mais esta unanimidade. Se tu concordas, acha que é Carlo Ancelotti a melhor opção? Meus amigos, primeiro, alguns dirigentes do futebol brasileiro, não dá para dizer todos, mas são muito incompetentes. O diretor de futebol brasileiro, às vezes ele preocupa-se mais em expor imagem do que propriamente produzir o futebol. Esse é um fato. A CBF hoje, por exemplo, é um grande fator exemplar disto. A CBF brasileira hoje é totalmente desorganizada.
ali dentro é um grupo de pessoas que entendem de tudo, menos de como organizar o futebol brasileiro. Começa por aí. O nosso futebol já vem sendo desorganizado há muito tempo. E isso deveria, a partir da CBF, não ocorre. Por isso que já foi o tempo em que nós tínhamos uma seleção, como tu estava dizendo, Romário, Bebeto, Sócrates, Zico, Falcão, Ronaldo Nazário, Ronaldo Gaúcho, Rivaldo, e aí vai. E essas seleções que tu citou, 82 principalmente e 2002. Depois de 2002, nós não temos mais jogadores com essas qualificações. Não surgiu. O Neymar, até hoje, na minha opinião, é um projeto de craque. E não vai conseguir ser mais, porque a idade nele já está chegando. 31 anos já. Então, o que ele teria que dar já deu. E o que ele deu, na minha opinião, eu não colocaria ele nesse grupo de jogadores que eu citei agora, que eram verdadeiros craques de futebol. Então nós não temos isso. Não temos uma CBF organizada que tome a iniciativa de propor um projeto de futebol para o Brasil, como a Alemanha fez depois que ela perdeu a Copa para o Brasil em 2002. A Alemanha fez um grande projeto de futebol que começou na base. Eles começaram a formar os futuros selecionados a partir de 2002. Eles pensaram o futebol. No Brasil não se faz isso, não se pensa futebol. E os nossos clubes são a mesma coisa. Ancelotti, eu diria o seguinte, ele é um treinador altamente qualificado, nós sabemos disso. Tem uma vasta experiência no futebol europeu, que eu já disse aqui, que é o futebol predominante hoje. Aquele estilo de jogo do europeu, se as outras seleções não tentarem se aproximar do mesmo estilo, nós dificilmente, principalmente nós brasileiros, vamos conseguir conquistar alguma coisa melhor em Copas. Por exemplo, houve uma época que a seleção brasileira primava e era, inclusive, chamava a atenção muito pela qualidade. O Brasil sempre se caracterizou de ser um futebol de qualidade. Toque de bola, aproximação, passe, drible. Era a qualificação do jogador brasileiro. E isso nós vimos principalmente, vamos dizer assim, mais recentemente, esquecendo a seleção de 70, que foi um grande exemplo disso, mas 82 e 2002. Mas ali nós tínhamos qualidade. Hoje, por exemplo, isso não existe no futebol brasileiro. É a qualificação de toque de bola e de qualidade do atleta, nós podemos ver esporadicamente no Palmeiras e no Flamengo, só. O resto é tudo nivelado, e eu digo nivelado no sentido de que é um futebol mais de raça, de vontade, do que propriamente qualidade. É isso que o Ancelotti vai encontrar aqui a partir de fevereiro. Eu até acho que pelo conhecimento dele, e pela forma como ele conhece o futebol europeu, ele pode até acrescentar alguma coisa no sentido de melhorar um pouco a seleção. Só que ele vai pegar quase que os mesmos caras que jogaram hoje com o Senegal. Ou ele tenta, ao longo do tempo, descobrir outros atletas. Mas ele não vai ter aquela qualidade que o Brasil teve no passado. Ele vai ter que formar uma seleção, de repente, não somente num esquema tático, mas partindo, talvez, de velocidade, talvez de esforço físico, ou seja, implantando de alguma forma assim, uma mescla de futebol brasileiro com futebol europeu. Ele até pode, pela qualificação dele, ele pode melhorar um pouco essa seleção. Agora, a grande questão, a grande interrogação, já vou concluir, a grande interrogação é o quanto ele vai conseguir tirar do atleta brasileiro hoje na seleção. E o quanto ele vai conseguir fazer isso que talvez um treinador brasileiro não conseguisse. Entendeu? Qual é que vai ser essa diferença? Essa diferença de talvez ali ter um Dorival Júnior, talvez ter um Renato Portaluppi, né? Também há as diferenças em treinar um clube, treinar uma seleção, que a gente viu com o Tite, né? Eu não sei o que vocês acham. O jogador brasileiro, ele precisa de uma comunicação, né?
E eu acho que a língua já vai ser o começo do problema. Se não tiver um brasileiro ali no entremeio, né? Pra fazer Mas talvez campo, tenha um tradutor aí a princípio. A grande maioria dos jogadores já joga nas ligas europeias, também, né? Mas, bom, tudo bem, mas aí o cara, ele fala inglês, ou ele fala italiano, ou fala espanhol, ele vai conseguir se comunicar. Só que eu imagino assim, ó, ele vai olhar o Campeonato Brasileiro. É a função do treinador da seleção, né? Sim. Não é só olhar jogo lá fora, ele tem que olhar pro aqui dentro para ver os jogadores que ele pode se ele consegue garimpar alguém. Eu acho no futebol o que tá faltando é aquele olheiro raiz. Aquele olheiro que ia lá no meio de um povoado lá e achava chão batido, isso, aquele jogador raiz. Hoje a gente Várzea, Potreirão, né? o Potreirão, o cara que, né, tipo o Amaral, né? O Amaral começou a jogar bola depois de adulto, né? E tantos assim, mas não que o Amaral seja o melhor craque, mas ele foi visto depois de adulto, né? Correto. Mas a gente pode começar a garimpar lá na juventude. Só que o que eu enxergo, que muitas vezes quem vai para os grandes clubes, ele já precisa ir para lá com QI. Se não tem quem indique, ele acaba não conseguindo furar aquela, né? Ele não consegue um peneirão, ele não consegue entrar num grande clube, e é tudo através de empresário, interesse e outras coisitas que a gente sabe que acontecem no Brasil. Enquanto que nós não voltarmos a olhar lá no povoadinho, no poteirão, no asfalto, no chão batido, vai ser difícil a gente achar de novo. E tem muita gurizada que sonha em jogar futebol. Mas hoje, se eu é para falar a seleção titular do Brasil, eu não sei escalá-la. É uma coisa que eu acho que nunca aconteceu né, de pegar de 82 para cá, 82, 86... 90, 94, a gente sabia a seleção assim, ó, os titulares são esses, e quando trocava uma geração para outra, depois de Dunga, né, entrou a geração Fenômeno, Roberto Carlos, essa turma, a gente sempre sabia a seleção de cor, né? Hoje a gente, até naquela época nós tínhamos, goleiro era uma função que a gente sempre tinha dificuldade. Hoje a gente exporta goleiros para o mundo, né? E que há anos atrás a gente dizia, pô, Tafarel, e o próprio nosso amigo da outra emissora lá, ele criou o jargão porque ele tinha medo, né? Vai que é tua, né? E era o medo que ele tinha, que parecia que não passava confiança. Hoje não, os goleiros do Brasil estão qualificado, a gente tem bons treinadores de goleiro e não é para ter treinador para os caras jogar, então eu não consigo entender. Ou a gente começa de novo a essa história que a Alemanha fez de 2002 para cá, se olha lá atrás na base, que já não dá para olhar muito, né? Porque semana passada o Brasil foi eliminado pelo Grécia, no sub-16 ou sub... Então tu imagina a que ponto nós estamos, né? O sub-16 do Brasil foi eliminado para a Grécia, né? Daqui a pouco nós vamos ser eliminados para Israel, que tem uma população, né? Se analisar nesse... É mais fácil tu achar um jogador de futebol onde tem 100 mil pessoas ou onde tem 10 mil pessoas, né? E sabe que a nossa regra... A gente compara aqui com o Uruguai, né? O Uruguai ele tem uma escola muito restrita pelo número de habitantes que tem. E sempre tá revelando craque. Craque no sentido, assim, bons jogadores. Sempre aparece né? um ou outro. A gente tem que dar o peso aqui, como a gente tá falando de seleção, pro peso craque. Talvez o que eu vejo assim como solução hoje pro Ancelotti, a gente tá falando do Ancelotti, né? É talvez encontrar pessoas aqui que não estão sendo aproveitadas no Brasil, né?
Tem alguns jogadores bons aqui no Brasil que eles não são aproveitados na seleção. Talvez trazer um treinador que seja cancheiro hoje na Europa seja a melhor forma, porque hoje todos os jogadores que jogam na seleção brasileira são europeus. O futebol é como é na Europa. E talvez colocar um técnico brasileiro que não está formado na Europa realmente seja uma burrada, né? Tem que colocar... É um outro ponto de vista, né? Se o ponto tá lá, então que se joga aquele tipo de futebol, o que aos poucos vai descaracterizar aquele futebol que tradicionalmente a gente conhece. Então eu preferi o Guardiola. Bom, pois é, aí eu acho que assim, ó... Acho que o Guardiola não quis vir. Talvez... Foi até tentado. Eu acho que é uma visão inovadora retrógrada, tá? Vocês já vão entender por quê. Eu acredito que assim, ó, o futebol ele tá tão europealizado, vamos dizer assim, tá tão europeu o futebol hoje, que quem assistiu a partida contra o Senegal, eu assisti uma parte, Senegal joga como Marrocos, que joga como Noruega, que joga como a Inglaterra, que joga como a França. A única diferença é o que o Eloir citou, qualidade, né? Hoje Senegal como Mané era uma outra seleção. Diferente do que a gente viu da Copa. E na Copa já deu trabalho. Na Copa classificou em Que segundo na chave, né? Aqui, né? A gente estava discutindo aqui que era... sempre tem um africano que incomoda, né? Que a gente estava falando. Eu sempre digo. Nessa última Copa foram dois. Foi Senegal e foi Marrocos que chegou lá até onde chegou. Talvez seja a inovação retrógrada, talvez seja olhar aqui para dentro do Brasil, onde se joga um futebol diferente que se joga na Europa, e talvez adotar como técnica esse futebol que a gente joga aqui. Um futebol que o Eloir falou, de mais raça, de mais vontade. Mas para isso acontecer, precisa ter grupo. E eu acho que é isso que está faltando para a seleção brasileira hoje. Grupo. Falta grupo. A gente vê na seleção brasileira que não tem a camisa, que parece que os jogadores eles não estão vestindo a camisa amarela. Eles estão vestindo a camisa do clube e jogando como eles jogam no clube. Não tem mais aquela soma que a gente via. Até estava se comentando essa semana assim, ó, nem os jogos da seleção brasileira estão sendo mais no Brasil. O jogo ali contra a Guiné-Bissau, eu não sei onde é que foi. Hoje foi em Portugal. Em Barcelona. Por que que... Isso, Barcelona, né? O primeiro contra aí, né? Por que não estão sendo lá? Por que não estão sendo aqui? Claro, houve uma venda dos amistosos da seleção lá para a Europa. Que o jogo de Barcelona lá na Espanha foi fraquíssimo. Sim. E hoje tinha torcida, mas não tinha muito também. E assim, ó, o que isso era bom para a seleção brasileira, o que era isso era bom para o torcedor? Cara, a gente ia ver. E se a seleção não tivesse ruim, a gente vaiava aqui no Brasil. E se o negócio não tivesse bom, eles levavam para o Nordeste, onde lá seleção brasileira é top lá, né? É quase unânime. E enchia aqueles estádios, a seleção ia junto e vencia as partidas, sabe? Acho que tá faltando esse tete-a-tete com o torcedor brasileiro. Vamos ver agora nas eliminatórias, né? Que pois em setembro começa, né? Outra questão que eu associo a esse nosso raciocínio nos últimos anos, principalmente depois de 2002, a régua do futebol brasileiro está muito baixa. Uhum. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, quem a gente enfrenta, por exemplo, numa Copa América ou numas eliminatórias. Se nós tiramos aqui na América Latina, Brasil, Argentina, principalmente, o resto é nivelado para baixo. É uma Série B, né? É quase que isso. Quase uma Série B. Tipo dois times de Série A contra os... É quase o Ruralito. Grêmio e Inter e o resto é o resto. Tá, então aí é que eu me refiro que a nossa régua é baixa. Tu pega, por exemplo, o futebol europeu. Agora vai sair a decisão da Copa da Europa, né? Eurocopa, que ficou a Croácia e a Espanha. Não, já acabou. Acabou, foi no final de semana. A Espanha venceu nos pênaltis.
Olha só, Croácia e Espanha. A Liga das Nações. Não, que seria a Copa, Não é a Copa América não deles. é a Eurocopa. A Na Copa realidade, eu já vou falar sobre essa Liga das Nações como que se tá fosse ferrando, como tá se, ferrando como os se fosse a amistosos. Copa América deles. Tá? E olha só, ali não entrou França, não entrou Inglaterra, não entrou Holanda, Alemanha. A Alemanha. Olha então a qualidade do futebol europeu e mais ainda a dificuldade de adversários que existe ali em todo o continente. Não dá para dizer como aqui no Brasil que o nosso adversário mais difícil é a Argentina. Não, lá eles têm vários Brasis e várias Argentinas com a qualidade do futebol europeu que está apresentando hoje, que para mim eu já disse, é uma qualidade superior aos demais do planeta. Então aí já vê como nós temos uma régua baixa. Depois nós saímos de umas eliminatórias daqui da América, que geralmente é uma barbadinha. Só abrir um parênteses, né? para E vamos para a Copa enfrentar esses europeus. Eu ia colocar que nos amistosos aqui, eu estava fazendo o boletim aqui das 8 horas da manhã, né? E daí eu sempre falo um pouco sobre futebol. Aí as seleções aqui, as sul-americanas que o Eduardo estava falando. A Argentina jogou ontem contra a Indonésia. E o Uruguai jogou, acho que sábado, contra a Nicarágua, né? Ou seja, combinar, né? Sim. E o problema dessa Liga das Nações... os caras acho que sabem só que a bola é redonda. Exatamente. O problema dessa Liga das Nações é que ela está sendo feita, eu não sei se de ano em ano ou de 2 em 2 anos. Nas datas FIFA. Nas datas FIFAs. E aí eles jogam entre eles lá e os times... Eles elevam a barra deles, porque eles jogam entre eles, e a nossa régua fica baixa, porque a gente não consegue enfrentar eles. E ainda tem as eliminatórias da Eurocopa. E depois tem as eliminatórias da Copa do Mundo. Né? Tá tendo agora eliminatórias da Eurocopa. A eliminatória da Copa do Mundo entre os europeus, não há dúvida que é muito mais difícil do que as nossas eliminatórias aqui no Brasil. Que a Itália... É um grupo de acho que 8 e só passa 2 no grupo. Mas daí dá pra ver que assim, ó, agora vai mudar, né? Não, agora vamos entrar mais. Porque o Brasil praticamente não fica mais fora. Somos 10 ou 11 aqui? 10, eu acho. Somos 10 que classifica 6 direto e mais um que joga contra a Oceania, 7. Né? Então de 10 classifica 7. É impossível o Brasil ficar fora. Se até aqui nunca ficou... E lá deu para ver que o Uruguai, que a Itália ficou fora de 2 Copas. Já. E a Itália é uma tricampeão mundial, ou é tetra? Tri, né? Então, o troço não brinca, né? Portugal, que nunca foi campeão mundial, tá indo. Espanha, que ganhou uma, né? A Alemanha, então, que ganhou 3, está indo. E a Itália, que está no top... Se for olhar por número de títulos mundiais, a Itália seria uma que não deveria de ficar fora. Isso. Mas na Itália aconteceu, acho que uma coisa... Tetra. A Itália é tetra, né? Então, o que acontece lá na Itália? O campeonato italiano, ele ficou muito fraco. Até esse ano. O nível. Até esse ano. Não dá vontade de olhar o campeonato italiano. Para quem olhava, quando eu tinha 9, 10, 11 anos, eu passava o campeonato italiano. Era o topo. Era o... topo da Europa. E hoje, o topo é o inglês, né? Depois a gente pode ir, acho que até para um alemão, que tem mais times parelhos. Aí se vai para uma Espanha, que tem lá 4, 5 times, porque tem 2 que é ruralito, né? É Grêmio e Inter, né? Real e Barça estão... O francês é a coisa mais feia do mundo. Para mim, só o pior é um time e que não ganha, o Paris Saint-Germain não ganha mais. Os outros perdem pro Paris, né? E o Paris é aquela história, né? Eles têm a torcida deles e deve ser o resto tudo contra, né? Porque aquele cara veio e botou a grana no... E quando tu tem a grana, quando tu começa a ganhar tudo, é a mesma coisa que torneio de bairro.
Se no torneio de bairro tu junta lá um futsal e os 5 melhores jogadores do bairro estão no mesmo time e não tem graça o campeonato, cara, a torcida que tá na arquibancada ou o resto vai ser tudo contra, né? Então, é mais ou menos isso que é lá no campeonato da França, né? Pessoal, 19 horas 31 minutos. 19 horas 31 minutos. Continuamos ou vamos pro Campeonato Brasileiro? Que volta amanhã. Graças a Deus. Amanhã volta. Graças a Deus. Um final de semana sem futebol. 10 dias aí de data FIFA, ninguém merece essa data FIFA. O uruguaio vai jogar hoje de noite, né? E já fica como dúvida pro time do Grêmio, então. Vamos ir pro Grêmio, então. E o Ferreirinha... Eu só vou fazer Hoje a gente vai ter que falar do Soares, é impossível hoje não falar do Soares com o que aconteceu aí, com o que foi revelado pela reportagem da Rádio Gaúcha, né? Pelo Eduardo Gabarto, hoje. Mas a gente precisa falar também que o Ener Valencia vai se apresentar na semana que vem, segunda-feira, para o torcedor do Inter, tá? Torcedor do Inter que está aí ouvindo. Ener Valencia vai ser apresentado em um evento no Gigantinho, segunda-feira que vem, dia 26 de junho. Então vai ser um evento praticamente como foi ali o do Soares, não obviamente no Beira-Rio, né? Enfim, é questão também de gastos, né? Que hoje, enfim, daqui a pouco a gente vai entrar no Grêmio, aí eu vou dar um dado ali que hoje eu ouvi na entrevista do Alberto Guerra. Mas por causa de tamanho, ele vai ser feito no Gigantinho, né? Não é um grande jogador assim, mas é uma baita contratação, porque é um jogador de Copa do Mundo, um jogador que surpreendeu na Copa do Mundo. E é o atual goleador do Al, como é que é lá? Do Fenerbahçe. Fenerbahçe, ele não vem... Ele não vem de graça. Não, ele ainda vem num nível bom, porque o campeonato turco... torcida vibrante, é uma coisa tipo diferente, né? Mas daí tu tem o Fenerbahçe e o Galatasaray e é isso aí. Essas são as equipes. Mas é pegado. Já é aquele campeonato que dá briga quase todo jogo dá briga. E ainda sobre o Inter, né? O Cuéllar. O Internacional está saindo da negociação. Sim. O Alessandro Barcelos ontem falou que está saindo pelo valor, o Al Hilal aceita só vender o jogador e eles estão pedindo cerca de 3 milhões de euros. E o Inter está saindo então da negociação. O que se soube ontem é que o Corinthians teria interesse pelo Cuéllar. Até inclusive estava já oferecendo... levando uma oferta para o Al Hilal, da Arábia, pelo jogador Cuéllar, tentando uma negociação para baixar um pouco o valor. E tá certo o Inter, né? Dá para fazer loucura, você não tem condições de bancar o preço que os árabes estão pedindo, né? Sim, exatamente. O dinheiro deles é... Agora, a direção do Inter também revelou que o Internacional tem interesse, mesmo assim, em contratar mais um atacante e um meia armador. O Gabriel que está começando a voltar a treinar. Essa segunda peça, para mim, é mais importante para o Inter do que o próprio atacante, tá? O Inter está forrado de atacantes e... Sem fazer gol. Mas eu acho que na hora que entrar o Gabriel para ajeitar a volância ali, o time por si vai melhorar. E aí a bola vai chegar melhor, os atletas da frente... Tudo vai... As melancias vão se ajeitar no caminhão. E eu acho que o Inter no segundo semestre vai dar uma deslanchada aí. É possível. É uma pena só que E também ter banco, por exemplo, pro Alan Patrick, né? O Alan Patrick joga muito bem, mas naquela posição só o Alan Patrick joga. É isso. Então ele cansa. E na hora de substituir tem que fazer um remendo, né, na substituição. E não funciona. E ele cansa por causa disso, que já falamos aqui outras vezes, né? Ele praticamente é o único condutor de bola no meio de campo do Internacional. E ele já não é mais um piá, né?
É verdade. Na Se é pra verdade, o sair Internacional precisaria mesmo mais um meia armador se quisesse melhorar, qualificar o time, já que os volantes do Inter são volantes mais tradicionais, né? Primeiro volante, segundo volante, não são aqueles volantes modernos de também conduzir bola. Por isso que, realmente, eu concordo, o Inter precisaria de mais um armador ali no meio de campo, mais um jogador que conduza, que toca a bola, que leve essa bola lá para frente. Não vai adiantar ter o Valência lá na frente ou pela ponta, como talvez ele jogue, ou mesmo de centroavante, de Como movimentação. falso 9, né? De movimentação. Senão ele vai ter que voltar pra buscar Se a bola não chegar lá nele, né? Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Aonde que o Mano vai colocar o Ener Valencia? Eu acho que Porque- ele vai jogar mais ou menos como o Soares joga hoje. Mas não é a como posição fixado. que ele gosta. Não é a posição que ele gosta. Ele é no um 10, início, no início de carreira ele jogava pela ponta esquerda, tipo um Ferreira, Everton Cebolinha, Como é o Pedro Henrique. Pedro Henrique. Essa é a Anderson, turma, né? Só que ele acabou indo um pouquinho mais para dentro. Eu não sei se ele e o Alan Patrick não vão jogar bem próximos. Eu acho Mas que e sim. aí tem que ver como que o Mano vai conseguir armar esse time, porque os dois até, isso pode ser bom até por um lado, porque eles podem se revezar. O próprio Alan Patrick pode ir jogar como um 9 falso, voltar um pouco para pegar a bola, se jogar com dois atacantes e tendo eles dois. Só que daí a contenção tem que ser forte. Eu Aí acho- imprescindível que o Gabriel jogue, que tenha pulmão, que Porque eu não o sei. Valência, pelo que se observa, ele não é um jogador de retornar e ajudar na marcação. Não. Né? Ele não vai fazer isso. O Pedro Henrique às vezes faz. Aí é verdade. Aí o Inter vai ter que ter no meio de campo capacidade De marcação, né? De marcação. Até mesmo para liberar o Valência lá na frente. Eu acho que talvez o Mano Menezes, a minha opinião, poderia jogar com os dois lá na frente. O Valência caindo mais pela esquerda, onde ele sempre jogou, sem precisar voltar muito, porque ele não vai ter perna para isso. É um jogador já que ele não vai ter condições de atacar e voltar aqui no meio de campo para ajudar na marcação. Ele vai ter que, como o Fernando disse, quase que um Soares, ficar mais para frente. Talvez o Pedro Henrique volte, então, e marcar ali no meio de campo, né? Agora, se o Internacional tivesse um meia armador, ele poderia jogar com esse meia armador mais o Alan Patrick, avançando um pouco, mas daí tem Mas tem uma volância... É o Depena. Só que o daí tem Depena que ter sempre joga como volante. Ele não é volante, ele é essa função que o... só que... O Depena no ano passado, ele junto com o Pedro Henrique arrumaram o time e o Gabriel. Por quê? Porque o Depena jogava mais à frente, né? O Alan Patrick estava fora. Volante, né? o Gabriel ficava mais como um primeiro volante. É isso que o Inter está precisando hoje. Que aliás nós já falamos aqui várias vezes, mas o Inter precisa disso, de um primeiro volante que marque mais e daí um segundo e terceiro volantes que consigam atacar também. Porque hoje não dá para te atacar só com dois jogadores. Exatamente. Tu não vai ter ataque com qualidade nisso. O Arangues vai ter lugar nesse time? É uma boa pergunta. Porque eles estão voltou ocupando... a ter lesão, né? Eles estão O ocupando Arangues voltou pro posições hospital de que novo. já tem jogadores. Entendeu? Porque Estão tem ocupando- o Johnny que está na seleção americana, Pra né? mim, o Arangues ele vai ser banco. Porque ele não vai aguentar o jogo. Ele não é mais o Arangues de Não. 10 anos atrás, Não, né? não. Olha só o Arangues aqui, ó. Na temporada 19-20, ele teve parado 11 dias por doença. O site que eu busquei não especificou qual doença. 19 e 20. Na temporada 20-21, ele teve parado 82 dias por lesão muscular. Na temporada 21-22, teve parado 46 dias por lesão na panturrilha. 21 e 22, parado 32 dias, lesão muscular. 22 e 23, agora recentemente, parado 3 dias por problemas musculares. Olha, o Arangues, então, ele já tem um histórico de lesão muscular Tá e que na nem o panturrilha. Ferreirinha. É quase igual ao Ferreirinha mesmo.
Ou seja, agora inclusive ele está parado, né? Ele estava tentando voltar, tanto é que chegou a acompanhar a delegação para o Uruguai e agora ele voltou para o departamento médico. Ele está com lesão muscular de novo. Aí é que está a grande questão. Agora é na posterior, né? Exato. Aí que está a grande questão. Será que ele vai ter condições físicas e médicas para jogar no Internacional? Aí que é a grande pergunta. Será que valeu a pena trazer esse jogador? Será que a direção, quando pensou nele, não checou tudo isso aí? Não, mas isso estava evidente na toda a mídia falando Pois que o é. Arangues, que até o próprio treinador, que é o... É um cara bem conhecido. É isso aí, aquele... O Xabi Hernanes, eu acho que era o treinador dele lá. Xabi Alonso. Ele dizia, nos exames não diz nada, mas se o cara tá com dor, então não sei. Agora tem a outra bomba que o Eloir ia falar antes, já no começo, eu acho, do medo que a torcida do Grêmio tá passando com o Soares, né? Exatamente. Se isso é verdade, que ele porque é uma lesão que ele artrose, que ele já tem há bastante tempo, e agora sim, de um dia para o outro ele não serve mais, ele não consegue mais. Ninguém comentou. O fato ele foi trazido na realidade de uma forma bastante errônea, vamos dizer assim. Eu também acho. Ele tem essa lesão já faz bastante tempo. Tô te cobrindo, mas como eu li ali hoje à tarde quando saiu notícia, ele já tem essa lesão há bastante tempo. Por isso, inclusive, ele não estava jogando em campo sintético aqui no Brasil, por causa do impacto, né? O campo sintético ele gera mais impacto que o campo de gramado. Obviamente tem suas exceções, né? Mas gera mais impacto. E essa artrose, eu acho que o Eloir vai conseguir explicar melhor que eu, é quando já não tem mais a cartilagem no joelho. Então, seria o menisco. Quando bate osso com osso. E isso ali gera uma dor muito grande. Então, pelo que foi relatado do último jogo aí do Grêmio, o Soares teve que sair quase de maca pro vestiário, né? De dor que estava no seu joelho. É o joelho esquerdo? Agora é o direito, mas ele já teve no esquerdo. Estas doenças aí, que se chama de doenças articulares, elas podem ocorrer em qualquer articulação nossa. Ombro, joelho, tornozelo, articulação aqui temporomandibular, que aliás até... E são todas semelhantes. O homem sabe, né? Por exemplo, aqui na ATM, que é a nossa articulação temporomandibular, de abrir, nós podemos ter também casos severos de osteoartrose ou osteoartrite. Quando a gente estuda na cirurgia, traumatologia bucomaxilo, que seria mais a minha área, de ATM, as referências são as mesmas. Aliás, um abraço aí para o meu amigo Dr. Samuel Micaelsen. Grande Samuel. Grande Samuel, verdade, faixa nosso, grande amigo. Ele me disse um outro dia que está sempre acompanhando o nosso programa e praticamente toda a programação da Rádio Nova. É um excelente profissional na área de odontologia aí da nossa cidade. Tá. Osteoartrose e osteoartrite são as duas patologias principais que podem ocorrer em articulações. A diferença delas é só a evolução da doença. Na verdade, a doença é uma só. Quando está num determinado estágio mais inicial, é osteoartrose. Quando ela chega num estágio mais final, é osteoartrite. Causas. Impacto e uma causa genética. Então, a pessoa precisa ter também um viés genético para desenvolver ou não a doença articular por ocasião da sua atividade. Pode ser ou esportiva, ou até mesmo de trabalho. Postura. Tudo isso aí, exatamente. Então, mas tem que ter um lado genético. O que der ruim pode piorar. O que é a osteoartrose, que é o que o Soares tem?
Como eu já disse, é o estágio mais inicial da doença, mas ela é muito severa. Ela causa dores muito graves, muito intensas, muito agudas. As nossas articulações, além da cartilagem, que é um tecido bem lisinho que remove os dois ossos que se encontram na articulação, nós temos no meio, em toda a articulação, o que se chama de disco articular, que no joelho é o menisco. Esse disco articular, a função dele é justamente evitar que toque cartilagem com cartilagem, ela possa desgastar. Agora, só que essas doenças articulares, pelos vários motivos, esse disco ele pode romper, ele pode se deslocar, ele pode se desgastar. Provavelmente teve o Soares. Exatamente isso, impacto, exatamente, né? Isso. E daí a dor é muito intensa toda vez que ocorre impacto naquela articulação. A dor é muito intensa porque praticamente fica ali em algumas áreas da articulação, quase que o tecido ósseo com tecido ósseo sem proteção nenhuma. A osteoartrite já é uma situação bem mais grave em que há, em função desse movimento errôneo da articulação, por falta de proteção de disco articular e de cartilagem, o osso começa a se degenerar. Por isso, osteoartrite. Daí ele se degenera e surge ali pequenas inflamações ósseas ali naquela região. Mas é só uma evolução da doença. E olha, só para concluir, André, muitas vezes quando chega nesse estágio, realmente uma alternativa é ou cirurgias, que são tentativas para tentar resolver o problema, são tentativas. Não há certeza absoluta que uma cirurgia, até mesmo mais invasiva, vai resolver a doença, a patologia. E a outra forma é diminuir o impacto, parar de machucar aquela articulação, que talvez é agora o que o Soares está pensando. Ou seja, não há dúvida que algum dia ele vai ter que parar com o futebol, não se sabe quando, para resolver esse problema de joelho. Então, veja só, ele já teve no esquerdo e agora no direito, os dois, ele já tem esse problema. Então, ele é uma situação muito grave e praticamente assim, se não parar com a atividade, não remover a causa do problema, é quase que irreversível. A minha dúvida é assim, ó. O menisco é um disco, então ele está fechado aqui, né, para proteger. É um tecido ali no meio da articulação. Hoje, quando ele rompe, eles estão fazendo um desbaste. Eles desbastam a parte que rompeu e deixam a outra parte inteira no local. Há 10, 15 ou 20 anos atrás, eu lembro de amigos meus que estourou o menisco. Tira fora. Então, quando tu tira, mesmo que ele esteja a metade inteiro ainda, então se arrancava todo o menisco fora, se ia direto para o estágio final já do... Daí a tendência seria até agravar o problema. Isso. Agravar o problema. Há muitos Às vezes anos... você tirava algumas partezinhas, porque acaba, pela pressão, o tecido vai saindo um pouco para fora da articulação, tirava aquelas partezinhas, ele... Desde que diminuísse o impacto, ele até se regenera em determinadas situações. Tu tem que remover a causa, que é o impacto, ou seja, tem que parar de jogar futebol. É a mesma coisa que aqui a ATM, que uma das causas de termos problemas aqui, e a dor, quando a pessoa tem doença de ATM, dessa articulação aqui da mandíbula... Lutador de boxe, tipo, deve ter probleminha ali? Não é tanto isso. A principal causa daí é o bruxismo. A pessoa ficar atritando os dentes à noite, isso é causado por sistema nervoso, estresse, cansaço, ansiedade, leva a esse problema. E acontece a mesma coisa daí na articulação. Esse disco ele pode se desgastar, se romper, ou muitas vezes ele se desloca e não volta mais. Quando a gente abre a boca, por exemplo, ele se desloca e retorna. Aquele disquinho ali, ele acompanha a articulação. E quando a pessoa tem já um excesso de bruxismo por muitos anos, esse disco muitas vezes ele se desloca e não volta. Aí a pessoa sente no primeiro momento estalido, quando abre e fecha a boca dá um barulhinho aqui assim. E no segundo estágio vai começar a sentir dor. E é a mesma situação, cirurgia às vezes é um paliativo.
assim como o medicamento também é paliativo até para o próprio joelho, anti-inflamatório, são paliativos para tirar a dor. Mas o problema é difícil de ser solucionado. Por isso que, às vezes, a melhor forma é remover a causa, parando de jogar futebol. Analisando a vida do Soares, ele teria mais muitos anos de futebol, mas se ele quer ter ainda uma vida saudável para poder caminhar, para não precisar fazer uma prótese, né? Porque em últimas situações tem que fazer um prótese. Eu tenho aqui amigos meus que têm prótese de joelho, né? Então, claro, ela é implantada no fêmur e no... ela é quase que uma cabeça... Na tíbia e na fibula. Ela é quase que uma cabeça... tíbia, né? Ela é quase que uma cabeça de fêmur artificial, né? Hoje em dia se fala até no ilíacos que se pode usar também as próteses, e existe prótese até para ATM, só que elas são caríssimas, né? Sim. São caríssimas. Uma prótese de ATM, que aqui nesta região hoje está em torno de 20 a 30 mil uma prótese dessa. E deve ser um... E aqui é bem pequena, né? É minúsculo. Vê só, então imagina para um joelho. Mas para a qualidade de vida do Soares, né, que é o nosso foco, é melhor ele parar e ficar com o seu joelhinho tentando recuperar ele do que ele tocar a vida dele mais. Eu vou jogar mais 3, 4 anos. Não. Pode prejudicar mais ainda, né? Ou com uma expectativa de vida de 80 anos. 90, vamos dizer, e o Soares tem 36, 35... faz 36 este ano. Sobra 55 anos para esse moço aí, né? Então ele, imagina, é judiado ficar mancando 55 anos, né? É verdade. Vai ter que jogar porque de muleta. O dinheiro, para ele hoje, eu acho que o dinheiro não é mais o mais importante. Ele juntou muito mais do que... juntando vários da população do próprio Uruguai, não vão juntar na vida toda o que ele tem, né? Então isso não é só no Uruguai, no Brasil também é assim, né? É verdade. Tem jogador que ganha num mês o que a maioria da população não vai conseguir juntar em toda a sua vida, né? Então é um pouco extra normal essa questão, mas... Extraordinário. Mas... ele analisando a saúde física e não a financeira, se eu sou ele, eu já paro, né? Exatamente, é o que está se especulando, né? Que ele pare no final dessa temporada aí. E o Michael? E o Michael, a princípio, pelo que eu vi hoje do presidente Alberto Guerra, não deve vir. Né? O Al Hilal, ele só está fazendo a venda da mesma forma que o Cuellar. Da mesma forma que o Cuellar, eles não querem emprestar. Não querem eles emprestar. Querem só vender. Porque eles têm dinheiro, obviamente, né? Então eles só querem vender, aí é uma cifra absurda para o Grêmio. Ele seria em torno de 40 milhões de reais, né? De 40 milhões de reais. Que, aliás, é quase que o mesmo preço do Cuellar também. Exato. E hoje saiu, inclusive, na mesma entrevista... O Alberto Guerra, ele deu um dado bastante... que a gente não fica sabendo, né? Que o Olímpico, hoje, a manutenção do Olímpico, ela custa de 80 a 100 mil reais por mês pro Grêmio. Arena ou Olímpico? O Olímpico. Ainda? Ainda. Mas é caro essa porque entraram na conversa da Oeste. Mas isso há quantos anos já? Exatamente. Todo esse tempo. Quando 2013. 2013 quando recebeu a Arena. Então a gente está há 10 anos, 1 milhão e 200, 12 milhões. Para manter o Olímpico em segurança, o Olímpico 12 milhões limpo, é uma folha do Grêmio. O Olímpico limpo, né? Mas ele não foi demolido, uma boa parte dele já? Não falaram que tinha mato dentro do Olímpico? Não, Isso tem sim, mato, tem isso mato sim. Ali onde era o gramado tem mato. Agora ele Mas por que não mantiveram pelo menos então o gramado pelo valor, né? Pelo valor? Está se gastando. Se está se gastando 100 mil por mês e não consegue se manter o gramado, alguma coisa de errado tem. Porque esses 100 mil, me desculpa, mas agora é como administrador.
esses 100 mil você pagaria tranquilamente com os sócios que poderiam lá fazer um joguinho amistoso ou festivo dentro do Olímpico. Tem uma burocracia que o presidente não entrou ali em acordo, porque o foco era outro, né? O foco estava se falando do que está acontecendo aí na arena. Mas eu acredito também que com um valor desses, óbvio, tem que limpar toda a parte interna do Olímpico, que era, né, existiam escritórios, alojamentos, tudo aquilo ali, banheiros. Imagina, aquilo ali não está sendo usado, precisa de uma limpeza constante, periódica. O campo, as arestas do entorno. Tem que deixar ali, é um reduto para pessoas de rua, né? Para se abrigarem também. Então tem toda uma questão de segurança que tem que ser muito vista. mal planejado o negócio, então. Foi muito mal planejado a construção da arena, né? Em que, felizmente, o ex-presidente Fábio Koff conseguiu segurar o direito à terra do Olímpico. Não entregou ao terreno, né? Não entregou de cara, né? E eu acho que o Grêmio falhou no momento em que eles acreditavam que um dia a OS ia resolver suas pendências e a OS ia dar um jeito no Olímpico, porque o acordo era esse, né? Em 2013 já tinha todos aqueles rolos, Olímpico. Né? Só que não os recebeu, conselheiros, ainda bem. Os conselheiros foram muito mal. Para mim, assim, eles pegaram desde 2013 a Arena e esqueceram o Olímpico. Até achando que a OS um dia ia dar um jeito naquilo ali, porque a intenção da OS seria demolir e construir. Mas o Grêmio não entregou o ouro, né? Porque aquele negócio. Imagina o André aqui, chega um empreiteiro aqui da cidade e fala o seguinte: vou fazer uma baita de uma loja para ti. E aí assim, tu me passa a tua loja agora no papel. O domínio do terreno. O domínio do terreno ali. Que daí a gente já vai fazendo a outra ali. E foi assim que aconteceu, né? Hoje Queriam um Olímpico, ficou acordado o Olímpico. Que depois de feito, o Olímpico seria entregue. Depois de tudo né, pago, o Olímpico seria parte do pagamento. Já foi um negócio mais ou menos bem meia boca de dar os direitos de posse da arena, né? Sim. Porque se o negócio fosse bom pro Grêmio, construiu a arena, pronto. A arena é do Grêmio, o terreno do Olímpico é de vocês, depois que a obra estiver pronta, a gente passa o domínio e nós somos os donos da arena e vocês são os donos do Olímpico, e ainda mais que a OAS pegou todo um entorno ali. Eu não sei como é que foi a negociação para liberar ali, porque quem ia a Porto Alegre há muitos anos atrás, aquilo ali era um monte de campo de futebol ali. Era tudo área pertencente do Grêmio. Nessa negociação. Tem coisas pertencentes ao município de Porto Alegre. Da prefeitura, né? Também. E aquilo ali onde a OAS construiu aquelas torres. Realmente, alguém deve ter liberado já para a empresa isso, né? Só não deram o Olímpico, mas deram partes do entorno para construir os prédios. Exato. Ainda bem que não deram o Olímpico, né? Porque agora com essa dívida... Mas isso foi só porque o Fábio Koff releu o contrato, Se não fosse... eu acho que nem foi o Koff, foi a equipe dele ali, claro. Foi alguém que leu e disse, isso aqui é um projeto meio cabuloso. Que daí tudo cai no nome da presidência, né? Então, obviamente... Bom, mas então quinta-feira retornam... Bom, vamos então para a tabela, já são 8 horas, a gente tem que entregar o programa. E vamos então para a tabelosa aí da quarta e quinta-feira, 11ª rodada do Brasileirão. Começaremos então às 19 horas no Morumbi, São Paulo e Atlético Paranaense, um bom jogo para se assistir. Também no Mineirão, olha aí, Cruzeiro e Fortaleza. Às 20 horas, Santos e Corinthians. Às 21h30, Fluminense e Atlético Mineiro. E também Bahia e Palmeiras. Sempre falando que a gente sempre fala primeiro o mandante, né?
Quinta-feira, às 19 horas, Grêmio e América Mineiro. Tô colocando 7 jogadores do Grêmio para ter certeza que a gente vai ganhar pontos no Cartola essa rodada. Se o Grêmio jogar como jogou contra o Flamengo, ainda mais sendo um jogo na arena, né? Olha, é um joguinho aí para vencer, ainda mais que o nosso amigo América tá lá na zona do rebaixamento. Exatamente. 8 pontinhos tem o América e o Grêmio tem 17. Grêmio e Inter estão obrigados a fazer 6 pontos nessas duas rodadas. Exato. O Inter pega o Curitiba, né? O Inter faz um jogo fora, né? Já vou falar aqui. O Curitiba nós temos o Grêmio só não vai ter a trinca de zagueiros titular, né? Às 20 horas, então, no São Januário, Vasco e Goiás. E o que a gente estava falando, no Couto Pereira, Curitiba e Internacional. O que eu ia falar ali sobre a gente, no verbo Grêmio e Inter, eu acho que é a rodada para se ganhar e se ganhar bem. Isso. Né? Por mais que o Inter pegue o Curitiba no Couto Pereira, mas o Curitiba está sendo um saco de pancada do campeonato. Curitiba tem míseros 4 pontinhos. Exatamente. E dá para enfiar mais. Na Arena Pantanal, às 20 horas, também Cuiabá e Botafogo. Chance do Botafogo dar uma estendida a mais aí na liderança. E por fim, às 21h30, no Nabi Abi Chedid. Bragantino e Flamengo. Essa é a rodada, 11ª rodada, que a gente traz amanhã às 8 horas de novo. E classificação, né? Botafogo 24, Palmeiras 22, Flamengo 19, Atlético Mineiro 18, Fluminense 17, Grêmio 17. Tá bom. E agora o Z4. O Z4... Enquanto que tu acha o Z4... O Z4, Goiás 8, América Mineiro 8, Vasco da Gama 6, Curitiba 4. Só mandar um abraço aí pra galera que jogou a semifinal no Campeonato Municipal de Nova Petrópolis. A final vai ser novamente entre Pocabola e Barão, a mesma do ano passado, mas os jogos foram bons jogos, eu acompanhei os jogos no final de semana. LDO e Barão foi pros pênaltis, né? A LDO no final botou o goleiro linha e foi um... Deus nos acuda, mas deu certo. E aí buscaram empate e depois nos pênaltis foram tocando pra frente. Aí o goleiro do Barão fez a diferença, pegou 2 pênaltis. E no jogo do Propé e Pocabola, o jogo começou parelho, até o Propé começou um pouco melhor o início do jogo, depois o Pocabola foi mudando peças e mudando os jogadores, e aí no final prevaleceu, acho que o preparo físico, alguma coisa nesse sentido, que terminou 4-1 com o destaque nesse jogo do João Viana. E no outro jogo, o Felipe Ribeiro fez um gol de meia bicicleta, foi um gol bonito. Precisando desse tipo na seleção. Quando vai ser a final, André? A princípio, sábado, né? Sábado? Olha aí. Rádio Inova! Estamos aqui para a grande final, meus amigos. Grande final de Barão e Pocabola. Isso não é pouca coisa. E mais uma vez, a Rádio Inova trazendo o futebol de Nova Petrópolis para o microfone. Deu.